Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, que está na carta escrita por Paulo aos Colossenses. Uma carta extraordinária, né? Mas eu quero destacar um aspecto dessa carta, dessa epístola, e falar sobre um tema que é importante para todos nós, em todo o tempo de nossa jornada cristã. E que tema é este? A dinâmica da nova vida em Cristo Jesus. Esse é um tema que diz respeito a todos nós. Viver a realidade de novas criaturas. Como deve ser esta nova dinâmica de vida que precisamos ter em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Versículos de 6 a 9 do capítulo 2 da carta escrita aos Colossenses diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, quem recebeu Jesus em sua vida aí? Levante sua mão. Amém? Continue a viver no sentido de andar nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Este é Jesus, o grande Senhor e Salvador ao qual nós servimos. Nele habita corporalmente, habitou, não é? Corporalmente a plenitude da divindade. E Ele é Deus. E nós temos o privilégio de sermos seus servos. Agora eu quero perguntar uma coisa a você, para uma resposta sincera no seu coração. Você está vivendo, andando em Cristo Jesus? Você sabe que o problema da carnalidade, da baixa espiritualidade de muitas pessoas, cristãs, obviamente que eu estou falando, né? É não compreenderem ou não se determinarem a viver uma vida real, de caminhar na doutrina cristã, nos ensinamentos de Cristo. Porque o que é que define o viver em Cristo? O que é que define? O viver em Cristo é definido porque você um dia levantou a mão na igreja e aceitou a Jesus? Não. Muitas pessoas fazem isso e, de fato, você as vê depois com uma conduta de vida que não se coaduna com a realidade proposta para a vida cristã. Não quer dizer com isso que não seja importante o ato de se levantar a mão, às vezes nenhum apelo, porque é uma pública confissão de fé, o que é importante, mas não é isso que determina uma vida real em Cristo. Muitas pessoas acham que a sua vida cristã pode ser definida apenas porque elas trazem o testemunho de serem evangélicas, de irem a uma igreja, o que também é importante, mas que de fato não vai definir um viver em Cristo. Tem muita gente dentro de igreja que parece que é aparentada com capeta, é ou não é? Que de crente não tem nada. Então, às vezes, o fato de você frequentar uma igreja, o que é extremamente importante para quem realmente está em Cristo, pode não ser de nenhum fruto para aqueles que não querem buscar uma vida em Cristo. Então a gente precisa separar as coisas. E Paulo tem um objetivo forte ao escrever a igreja em Colossos, a igreja dos Colossenses. Ele quer trazer esta impressão de uma forma contundente a estes irmãos. E esses irmãos são elogiados por ele. Ele fala sobre a dinâmica da fé desses irmãos, fala que está orando por eles, para que haja um pleno conhecimento de Deus
Isso não quer dizer que ali também não haviam pessoas que não continuaram, a partir do ponto da conversão, uma caminhada com Cristo. Isso existe em todos os ambientes. O que Paulo deixa claro são algumas coisas aqui que a gente vai ver. A primeira delas é que se compreendia na igreja, mesmo aqueles que não têm o desenvolvimento da fé, a natureza de Cristo, a divindade de Cristo. Então dizer Cristo é Jesus é Senhor e Salvador era uma condição das pessoas, eram verdadeiramente salvas. E a gente não quer falar nem aqui quem não abraçou a fé, mas aqueles que estão estagnados na vida. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, eles tinham este conhecimento. No capítulo 1 ele vai falar sobre o conhecimento que já havia na igreja. Então é importante que a gente compreenda que não havia crise em relação à doutrina da divindade de Cristo. Reconheço que Ele é Senhor, reconheço que Ele é Deus. Também eles compreendiam a salvação em Cristo. Olha o versículo 6, o que diz aqui: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. Se eles receberam, é porque eles compreenderam o plano de salvação, a obra da cruz, a obra redentora na cruz do Calvário. Não havia também nenhuma crise doutrinária em relação a isso. Mas, provavelmente, alguns destes, embora, obviamente, quando o Espírito inspirou a escrever todas estas epístolas, essas cartas, né, havia com certeza uma intenção do Espírito, ao tratar de problemas locais, que isso reverberasse, ecoasse em todas as gerações das igrejas. É por isso que nós podemos ser ministrados pelo conteúdo de uma carta que foi originalmente escrita a uma igreja para tratar dos seus problemas ou para instruí-la no sentido de que estes problemas não viessem a cometê-la. Então Deus sabe o que faz. E é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Porque quando se diz uma carta que foi escrita a uma determinada igreja, a gente pode restringir os problemas citados àquela igreja. Não. Vamos chamar para nós. Vamos colocar em nós esse foco das Escrituras, não é? E ver o que a gente tem para aprender. Alguns ali poderiam ter este comprometimento, não saberem como, ou não se empenharem em andar em Cristo, em ter uma vida em Cristo, mantendo o mesmo estilo de vida que tinham antes de uma decisão ao lado de Cristo. Isso é possível? Sim. Não só possível, como cada dia isso se torna mais comum. Pessoas que estão aceitando a Jesus como Senhor de suas vidas, Salvador de suas vidas, mas não segue se submetendo ao senhorio dele, que é proposto na própria doutrina da sua palavra. Olha como isso tem se tornado frequente, de uma forma muito simples. Eu me converti, mas eu não mudo de vida. Eu me converti, mas eu estou apegado às carnalidades, eu estou apegado à velha vida que eu vivi antes da minha conversão, e eu estou dando sequência a esse estilo de vida, e considerando que mesmo assim, eu caminho com Jesus, eu tenho um caminhar com o Senhor, e cada dia mais a gente vê um número grande de pessoas propondo esse estilo de vida cristã para si mesmas, e até para outras. É aquela história, eu me converti, mas eu não preciso abandonar a minha velha vida, né, João? Eu não preciso abandonar a minha velha vida. E se apegando àqueles velhos costumes, alguns que avançaram e retrocedem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que nós não podemos reedificar aquilo que foi destruído pela obra da cruz, que é o pecado.
E se nós um dia nos convertemos, e o pecado foi destruído em nós, apesar de em nós existir um corpo de carne inclinado, que sofre tentações, inclinados a desvios de conduta, mas isso não quer dizer que vamos nos submeter à vontade da nossa carne, mas nós somos chamados a manter uma batalha constante para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Isso é o que Deus espera de nós. A obra da salvação já havia sido feita por Jesus, mas a vida de Cristo, é a mensagem que Paulo traz, tá? Precisava ser aperfeiçoada na vida da igreja, na vida de cada indivíduo cristão. Talvez você se converteu, mas você ainda olhe para si e veja ainda uma pessoa tão apegada às coisas deste mundo, e não consegue viver o fluir do Espírito Santo na sua vida, não consegue viver uma nova dimensão de vida espiritual, não consegue ver o poder de Deus canalizado através de você. Por que eu sou assim? Uma pessoa cristã, que eu não vejo o poder de Deus na minha vida, eu não vejo o poder de Deus através da minha vida. É exatamente, querido, porque a velha natureza não manifesta o que é pertinente à nova natureza. A velha vida não manifesta a graça de Cristo. A velha vida não manifesta o poder de Cristo. A velha vida não manifesta fruto do Espírito Santo. E se nós ainda estamos apegados a um velho estilo de vida, que, sabe, nos prende ainda, nos comove ainda, nos enreda ainda, nos desperta ainda. Eu gosto demais. Ai, quando o trio passa, eu não aguento. Sabe, tem crente que é assim, não é? Infelizmente. Porque a cruz deve ser um lugar de morte carnal para nós. Ali precisamos morrer para o mundo, para nascer para Cristo. Mas também sabemos que a vida cristã precisa ser desenvolvida. É uma jornada que precisa ser desenvolvida. A gente fala muito aqui sobre a renovação da mentalidade, para que você possa experimentar na plenitude dessa nova realidade espiritual. Se você não renova a sua mente, não vai compreender o propósito de Deus, né? Então Paulo está ensinando aqui a igreja, ministrando, ensinando a igreja qual era a conduta a ser seguida, pois ele sabia que apesar do novo nascimento, alguns ali, como também em todas as igrejas, né, não conseguiram romper com a velha dinâmica da vida natural. E é o que a gente está vendo tanto hoje, a gente lidar com isso, pessoas que dizem ser crente, mas ao mesmo tempo que usam seus lábios para louvar a Deus, estão aí usando seus lábios para louvar muitas vezes entidades neste mundo, cantando músicas que são consagradas a entidades. A pessoa não discerne as coisas, não para entender as coisas. A pessoa que está bem dizendo a Deus, está amaldiçoando seu semelhante. A gente está cansado de ver isso. A pessoa que vem aqui apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, levantar as suas mãos e adorar a Deus, é a pessoa que está ali na fornicação, que está no adultério, que está vivendo uma realidade de vida que desagrada completamente a Deus, que é completamente contrária ao mandamento do Senhor. Mas vai dizer a ela que ela não é uma pessoa que se converteu ainda, ou que ela é uma pessoa que precisa tomar uma decisão na vida, porque ou frio ou quente, o morno está próximo a ser vomitado da boca do Senhor. Deus não aceita inércia espiritual. O estado de mornidão revela uma inércia espiritual. Não quer dizer que a pessoa não se converteu, quer dizer que a pessoa estagnou a sua vida espiritual, e a estagnação é repugnante aos olhos de Deus. E é um desafio para todos nós, ascender na nossa vida espiritual. Então observe, qual deveria ser a nova dinâmica de vida proposta
por Cristo para a sua igreja. Algumas coisas Paulo traz para nos esclarecer sobre isso. Como, por exemplo, ele vai falar que nós precisávamos, viver em Jesus. Agora, de que forma? Você sabe que precisa viver em Jesus, mas de que forma você vai viver? Qual é a resposta, que se há para isso? Então a gente precisa compreender. E ele vai dizer nos versículos 6 e 7, eu vou ler aqui para vocês. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver, ou seja, andar nele. Agora ele vai dizer assim, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Há 4 requisitos aqui que Paulo propõe. O primeiro deles, nele enraizados. Criar raízes profundas significa sair da superficialidade. Criar raízes profundas é a condição necessária para que você cresça. Se não há um bom alicerce, não há uma boa condição de crescimento. Se você não tem um enraizamento profundo, você não vai ver uma árvore sadia crescer. Existem alguns tipos de árvores que elas são completamente impróprias para se plantar em lugares urbanos. Eu não sei se vocês conhecem, vou citar um exemplo apenas. Algaroba. Algaroba é uma árvore até que cresce, é frondosa. Ela é uma árvore que tem uma aparência assim bem destacada, mas tem um problema. Ela tem raízes superficiais e mediante a qualquer vento mais intenso, ela tomba. Então não é uma árvore que se possa ter em locais urbanos, porque ela pode criar um acidente, algo perigoso, não é verdade? Mas trazendo aqui para a nossa vida, como que você vai crescer se você não cria raízes? Não há como, irmão. Essa condição que muitas pessoas decidem viver, que não estão aliançadas a uma igreja, que não estão ali comprometidas com o seu crescimento pessoal, com a leitura bíblica. Cadê seu plano de leitura? A gente vai até começar um outro aí, vai falar com o Thay para estar já imprimindo, já virado do ano aí, vamos para o Novo Testamento de novo. Tu está comprometido com com o seu aprendizado bíblico, com a oração, com as disciplinas religiosas, não é verdade? São disciplinas da religião, o jejum, a frequência na igreja, o desenvolvimento do teu talento, do teu dom, o cumprimento da tua missão. Não busca um enraizamento, como vai haver crescimento? Então Paulo está dizendo que vocês estão enraizados nele. Não é possível ter uma decisão de viver uma vida superficial. E ele diz também que devemos nele estar edificados. E a edificação aqui é no sentido de um crescimento constante. É a construção que não pode parar. Ora, se temos base, se temos alicerces, por que não crescer? Aí entra para mim uma questão que também a gente vê. Às vezes a pessoa, ela busca conhecimento dentro da igreja. Eu estou falando conhecimento bom, conhecimento bíblico. Mas se torna como aquela represa, cheia, a ponto de estourar. Mas não abre as suas comportas para gerar água e ali, muitas vezes, gerar energia, abastecer o que vem após, e fica apenas represando. Mas a gente tem que ter um crescimento contínuo. A gente precisa estar crescendo para se derramar também, para abençoar, para transferir o que recebemos de Deus, nele edificados. Olha para teu irmão, pergunta a ele: você está crescendo em Cristo? Olha aí.
É importante a gente refletir sobre essas coisas, porque passam anos dentro da igreja e às vezes nós não estamos indo para lugar nenhum. Nele confirmados na fé. Ou seja, aqui confirmado significa crescendo com firmeza. Porque também não adianta você crescer de uma forma, de uma forma atrapalhoada. Deus não busca inchaço, Deus busca crescimento. Deus não busca apenas a horizontalização, há uma importância, claro, mas Deus busca a verticalização. Deus quer um crescimento que se direcione aos céus. Então a gente precisa, para além de estender aqui, através de nossos ministérios, da nossa missão, Deus quer que estejamos crescendo nesse sentido. Mas temos que crescer da forma certa, da estrutura certa. E não crescer de uma forma que coloque a nossa vida espiritual em risco, não é? Ser sempre em ações de graças. Outra coisa que ele traz aqui. O que significa dizer isso? Compreender. Qual é a fonte que nos abençoa, irmão? É a graça do Senhor. E ser grato ao Senhor é uma disciplina espiritual maravilhosa. Tem crente que passa dias e não agradece a Deus por sua vida, pelo alimento, pelo agasalho, pelo teto, pela saúde, por um livramento, pelas vitórias. É assim ou não é? Não agradece a Deus, não tem essa postura de agradecimento. E Paulo está dizendo aqui, que uma forma de você estar desenvolvendo, estar nele, andar nele, viver nele, é você ser grato a Ele. Grato ao Senhor. Porque tudo vem das mãos dele para nós. Alguém aqui ousa dizer que de si mesmo tem conquistado coisas? Eu digo a você, querido, se Deus não fosse por você, você não estaria aqui. Ninguém sabe nem onde você poderia estar. Mas o fato de Deus ser por nós, nos tem assim proporcionado as bênçãos maravilhosas que nós temos vivido. E eu sei que você também tem muitas coisas maravilhosas a serem contadas da parte do Senhor. Isso não nos isenta de problemas. Para que você que está passando um problema não diga eu. Olhe ao redor. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, mas não quer dizer que Ele deixou de estar com você, deixou de abençoar, deixou de guardar, deixou de favorecer, deixou de direcionar. Olha, existe um agasalho sobre o teu corpo nessa manhã, e eu acredito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação, engano algum, como diz a epístola de Tiago, vem de Deus para você. Ele é o nosso provedor. Eu sei que você vai sair daqui e vai ter um prato quentinho de comida para você comer, quer na sua casa, quer no restaurante, mas você vai comer esse prato de comida. Tem gente que é mais guloso que vai comer 2 pratos de comida, amém? Depois ainda vai comer sobremesa, mas tudo isso, seja grato ao Senhor, tudo para a glória de Deus. Então crescer em gratidão. Mas também uma segunda coisa, não vou longe não, a segunda dinâmica da vida, a nova dinâmica da vida, melhor dizendo, também requer o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é um escudo. É um escudo. O crente que não está comprometido com o conhecimento das Escrituras, ele é vulnerável, querido. Ele está suscetível aos ventos de doutrinas, aos enganos propostos aí fora. O apóstolo Paulo fala no versículo 8 aqui, ó. Estamos aqui, né? No versículo 8 do capítulo 2, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3, mais rapidamente. E neste versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo diz o seguinte, ó: tenham cuidado para que ninguém
venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Estes ventos que sopram, contrários à sã doutrina dentro das igrejas, eles mudam a roupagem, mas eles sempre vão estar presentes. E muitos cristãos estão sendo influenciados por isso, estagnando a sua jornada de vida, porque anuíram uma falsa doutrina, a uma heresia. E aí se aplica aquela mesma fala de Paulo aos Gálatas. Vocês corriam bem, começaram bem a carreira, estou parafraseando aqui. Quem impediu vocês de continuarem a correr? Tem gente que começa bem, mas nós precisamos atentar a uma realidade que tange a todos, e não só na nossa vida espiritual, em tudo na nossa vida. Não importam como as coisas começam, o que importa mesmo é como elas terminam. Não adianta. Tem gente que se converte, meu Deus, quer reteter todo dia, estão naquele fogo e tal, e vai, e acontece, passa um mês, 2 meses, 3 meses, cadê fulano? Uau, você não vê mais, cansou. Não, queridos, vá no passo do gado, como a Bíblia ensina, porque você vai chegar lá, e o que importa é você chegar lá, naquele grande dia, estar em pé na presença do Senhor. Tem gente que já fez tanta coisa, e daí que você já fez tanta coisa? O que eu quero saber é se você permanece no Senhor, permanece fazendo, talvez não as mesmas coisas, porque o Senhor vai, mudando essa dinâmica ministerial, mas o que importa é o seguinte: você está firmado em Cristo, continua andando com o Senhor, continua ardendo o seu coração pelas coisas de Deus. Então ele vai falar os perigos aqui propostos. As pessoas estavam sendo amarradas, não é diferente hoje não, por meio de filosofias e sutilezas. Eita, que isso está cheio dentro das igrejas. E hoje a gente vê nessas distorções doutrinárias avançando para novos níveis, porque quanto mais a ciência avança, a ciência quer imprimir, e eu não estou falando aqui da verdadeira ciência, mas de uma pseudociência que quer imprimir um conhecimento que não é comprovado, mas com conhecimento teórico, como se fosse uma verdade absoluta. O grande problema disso é que as pessoas anuem mais ao que está lá fora do que aquilo que está aqui dentro. Olha, conhecimento sobre a vida era o grande problema que Paulo lidava ali, baseado nas indagações racionais sobre o mundo e o homem, a fim de explicar pelo saber humano. Então a explicação vinha de onde? Do saber humano. E o que a gente vê hoje se não é assim? Ah não, espera aí, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Ah, já sei, Deus deve ter criado o homem através da evolução. Pronto, está explicado. Foi Deus quem criou, mas foi através da evolução. Aí você pode pegar a Bíblia, rasgar logo o início dela, queimar, jogar fora, que não vale mais de nada. Que o criacionismo e o evolucionismo não se harmonizam em absolutamente nada. Fique sabendo logo. Então esses cristãos que disseminam essas doutrinas aí, evolucionistas, querendo adaptar para a nossa fé, dizendo, não, que não tem problema nenhum, a gente faz, sabe, para lá, puxa para cá, encaixa um e o outro, dá tudo certo. Sai disso. Sai disso. A teoria da evolução das espécies não se encaixa em nada com o ensinamento da palavra de Deus sobre a criação. Deus criou tudo pronto e chamou-os à existência. Não houve um processo evolucionário, certo? E
é um perigo muito grande quando a gente começa a querer dar espaço a este conhecimento para trazer explicações para coisas como a existência dos homens, a existência do universo. Então, em vez de nós estarmos focados no conhecimento teológico, porque Deus traz explicações sobre isso, nós estamos focados, muitas vezes, em uma pseudociência que é apresentada aí fora, sem comprovação alguma, não passa de teoria, mas achismo de homens incrédulos e que muitas vezes contamina o nosso coração. Vamos ter cuidado com isso, queridos, não é verdade? Outra coisa, por tradição de homens, muitas vezes a gente tem o nosso crescimento impedido, primeiro porque queremos racionalizar e querer tudo, entender tudo por uma perspectiva humana. Foi a primeira coisa que eu falei, que Paulo propõe. A segunda coisa é as tradições humanas, herança cultural, aquilo que se faz por hábito. Tem muita gente que diz, eu me converti a Cristo, e não se aparta do ídolo do lar. Por quê? Porque manhinha, esse ídolo veio de manhinha, foi manhinha que me deu. Essa imagem foi de voinha, foi da bisa. Aí está pegado esta cultura. Essa cultura se torna um poder, uma potestade na sua mente, e não há libertação, não consegue se desprender. E essa realidade é uma realidade que a gente lidar com ela. Lá na nossa célula, por exemplo, a gente lidar com essa realidade. A pessoa diz, não, eu sou de Cristo, eu amo Cristo, eu Cristo. Mas a herança cultural, né, a familiaridade com os ídolos está arraigada na mente de uma forma tão poderosa que só o poder de Deus para destruir aquilo, a gente não tem como trazer através do conhecimento humano, uma explicação humana, não é? E os rudimentos do mundo é outra coisa que a gente vê também presente, que gera esse impedimento do crescimento de muitos cristãos, ou seja, as noções da vida, que primeiramente nós recebemos no mundo, os rudimentos do mundo, nós aprendemos que é assim ou que é assado, e aí você entra na igreja, e a verdade de Deus é revolucionária, cara, ela traz um choque cultural, ela traz uma nova filosofia de vida, a filosofia de vida cristã, é uma filosofia de vida completamente distinta da filosofia de vida do mundo, completamente distinta, é uma visão completamente diferente, é uma realidade completamente diferente. Isso produz um choque. Por quê? Porque existem coisas que eu aprendi neste mundo, que eu estou apegado a elas. E pela falta do conhecimento, ou pela falta de uma decisão real, a gente vai permitindo que essas coisas ainda estejam determinando nossas atitudes. Então tem gente que vive assim, o que é que tem? Não tem nada, tudo é assim, nada tem, nada é problema. Há um consentimento com as coisas do mundo, com os erros, porque de forma primária a gente aprende coisas no mundo, achando que é normal, porque as pessoas praticam. Eu quero dizer uma coisa para você, é da nossa natureza, eu estou falando da natureza do homem decaído, não estou falando de nós cristãos, tá? É da natureza do homem mentir. Mas se não fosse você aprender com seu pai e com sua mãe, que não eram cristãos e viviam na prática da mentira. Ou não? Mentia, basta ter uma necessidade. Mente, diz assim, é para resolver um problema, é para evitar um problema. Isso parece ser simples, mas não é. Se cria esses hábitos, se ensina os seus filhos. E olha só, nós recebemos essas primeiras noções do mundo, esses ensinamentos, aí chegamos na casa do Senhor, carregados disso,
aí é um caminho de desconstrução, de renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Mas não renova a mente por quê? Porque não se dedica ao conhecimento da vontade de Deus, fica aprisionado, não cresce, vive uma vida de carnalidade, vive uma vida, sabe, de apequenamento espiritual, dando um testemunho. Você conhece aí no mundo, você não sabe se é crente ou se é descrente, porque faz a mesma coisa, as mesmas práticas. E então, irmãos, estamos andando em Cristo ou não estamos? Vamos viver em Cristo ou não vamos? Quem quer viver e andar em Cristo, segundo nos ensina a palavra aqui escrita por Paulo, precisa ter uma nova dinâmica, que envolve o foco na busca das coisas lá do alto, como prioridade. Estou falando aqui que de vez em quando te dá uma vontade e você vai orar. De vez em quando te dá uma vontade, você vai na igreja. De vez em quando te dá uma vontade, você vai na célula. Quando me dá uma vontade, eu vou lá na célula. Não. Colossenses 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, no sentido de nasceram de novo, o que é que ele diz aqui? Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O nosso grande problema é que nós estamos invertendo. Nós estamos vivendo como que se fôssemos permanecer neste mundo para sempre, talvez em um mundo melhor, em um mundo onde Cristo fosse trazer a paz, e como de fato no seu milênio de reinado. Mas essa mesma palavra diz, que é a Bíblia, que o mundo também está entesourado para o fogo. Então nós estamos muitas vezes com o nosso coração apegado a esta realidade terrena, e não precisa ser a coisas pecaminosas, mas são coisas que nós estamos colocando diante de Deus, como por exemplo, tem gente que não abre mão do seu futebol, do seu jogo. Pode Jesus estar voltando, meu time vai jogar, e daí? Não tem nada demais você torcer por um time, solamente você torcer por um time que vive perdendo, mas fora isso, não tem nada demais você torcer por um time. Mas quando nós colocamos isso como prioridade, nós estamos priorizando as coisas daqui em detrimento das coisas lá de cima. Isso é em tudo, é em trabalho, até em família. Nossa família é um ministério de Deus para nós, mas não é a coisa mais importante de nossas vidas. Não é. A coisa mais importante de sua vida é Deus. Que nunca aconteça, mas se você perder a sua família, se Deus levar para a glória eterna, você vai viver aqui dando glória a Deus ainda. Mas se você perder Deus, acabou, irmão. Porque Deus é essencial. E nós não podemos viver sem Ele. Então é importante que a gente compreenda essas coisas. Pensem nas coisas que são do alto. Eu quero perguntar a você aqui, não para que você traga uma resposta audível, mas uma resposta interior. O quanto você pensa nas coisas de Deus em relação ao que você pensa nas coisas do mundo? Você vai acordar amanhã, uma segunda-feira, um dia de trabalho. É claro que você precisa se dedicar às coisas que estão lá fora. Ninguém está dizendo que você vai se alienar. Ninguém está dizendo que você vai parar de trabalhar, comprar ali um local, ali um tapete, botar num quarto secreto lá, entrar e dizer: eu só quero saber aqui de Deus. Não é a proposta de Deus para você, não é a proposta de Deus para mim. Deus quer que estejamos interagindo no mundo. Mas uma coisa é certa, é impossível, quando a gente mantém um diálogo com pessoas que são cristãs, a pessoa fala de tudo, fala de política, fala de vida, fala de morte, fala de fulano que morreu, fala disso, fala daquilo outro, mas não fala nada de Deus. Nada de Deus. Não pensa nas coisas que são do alto e não busca as coisas que são do alto, salvo
quando diz assim, Deus me abençoa, né? Ó, estou precisando da tua bênção, fechar aquele negócio, arrumar aquele emprego, fazer isso, fazer coisas que são legítimas, mas que nós não só podemos pensar em Deus quando estamos precisando das coisas, ou para pedir as coisas. Não é verdade? Não tem como. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que a gente só descobre que é crente se a pessoa falar. Está ali 6 meses com você, diz, menino, tu é crente? É, eu sou. Eu acho que nem ele mesmo sabe se é, por isso que não fala. Que é. A gente não sabe, não tem linguagem de crente, não tem pensamento de crente, não age como crente, não é crente, mas diz que é. Vai fazer o quê? Você ainda falar que não é capaz de ser processado. Então, a gente vê essa realidade hoje. Vou finalizar com esse aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito prática, muito importante. A nova dinâmica de vida requer de nós um revestimento de nova natureza. O revestimento de nova natureza. O que quer dizer isso, pastor? E esse revestimento de nova natureza se renova para o conhecimento de Deus. Então a gente tem que aprender a viver essa nova natureza. Versículos 9 e 10. Não mintam uns aos outros. Capítulo 3, tá, gente? Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, como de suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Então o que é que Paulo está dizendo? Você tem que ter uma nova roupagem. E não está falando de roupa, de tecido, está falando de comportamento, de vida. É isso que Paulo está falando. E ele diz que a gente tem que ser renovado para um novo conhecimento. O que é que a gente tem que aprender? De uma forma muito prática. Primeiro você tem que aprender o que não fazer. E depois você tem que aprender o que fazer. Através da Bíblia você aprende o que não fazer. É claro que ele não esgota o tema, mas ele vai dizer aqui dos versículos 5 a seguir: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. O avarento é idólatra do dinheiro. Aprenda a não fazer isso, irmão. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Deus nos ensina o que não fazer. Mas pasmem, porque muita gente continua fazendo o que Deus ensina que não se deve fazer. E diz: eu estou em Cristo. E vai falar: sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Daqueles ainda, do RTT. Aprendam o que vocês devem fazer. Ele vai falar aqui, a igreja. O que a gente deve fazer? Portanto, versículo 12: como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha movido de queixa contra outra pessoa, exerça o perdão. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Aí ele entra no âmbito de família. Receba lá, olha lá, ó. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa e não a trate com amargura. Esse tipo de amor aqui é muito interessante. Porque a mulher diz assim: poxa, eu tenho que me submeter, o marido tem que amar. É verdade. Agora, não pense que
a gente está aqui no ganho não, viu, irmão? Esse tipo de amor proposto aqui, Paulo vai dizer que é o amor, lá em Efésios, né, com o amor, segundo Cristo, amou a igreja. O amor de Cristo é um amor sacrificial. O que é que Paulo está dizendo? Maridos, se sacrifiquem por suas esposas. Eu não vi um glória a Deus de uma irmã, velho. Entenderam nada que eu falei. Estou frustrado aqui, viu? Oh, glória! Se sacrifiquem por suas esposas. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aos servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Olha que coisa. Aprenda o que fazer. A Bíblia nos ensina o que fazer. Aí tem um bocado de desajustado aí fora, dando mau testemunho, fazendo um bocado de coisa errada e dizendo: eu estou caminhando em Cristo. Como? Caminhar em Cristo é viver no seu mandamento, na sua palavra, é viver uma vida concernente à Bíblia. Andar em Cristo não é se autotitular um doutor em divindades, um apóstolo, um pastor de pastores, um guia de todos. Não é dizer: estou sentado na cátedra de Moisés. Não, é seguir isso aqui, que todo mundo compreende. Todo mundo, mais humilde, mais simples, ensina a ele isso, que ele compreende, que ele entende, o Espírito dá discernimento. Essa conduta, ele pode ter uma dificuldade em alguns aspectos da escatologia, são coisas mais complexas, não é verdade? Em outros temas, mas ele não vai ter dificuldade em saber que a vontade de Deus é que ele ande corretamente, dignamente do chamado, da vocação de Deus para a sua vida. Andar em Cristo é isso, irmão, é viver uma realidade de vida separada deste mundo. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. O apóstolo João, na sua primeira epístola. Precisamos aprender essas coisas e viver essas coisas e parar de dar escândalo neste mundo aí fora. Graças a Deus pela vida de vocês, não tem nada de escândalo, mas eu digo isso de uma forma geral, porque o que nós estamos vendo é algo estarrecedor. O nome do Senhor está na boca de muita gente aí se auto-titulando cristão, mas se cumpre neles aquela palavra que diz: tu em nome de que vives, mas estás morto. Vamos nos colocar em pé?